Olá, eu sou Rosa Formiga, defensora pública no Piauí. Você está no Família na Real. Esse podcast é voltado para as relações familiares e afetivas, seja num contexto jurídico ou psicológico. Se esses temas te interessam, pode entrar para o nosso bate-papo e já pega a tua xícara de café. Gratidão por estar aqui e espero te fazer uma boa companhia. E no episódio de hoje nós temos um convidado muito especial, o Dr. Rogério Almeida. Eu vou aqui apresentá-lo um pouco, mas antes disso eu já queria lhe agradecer, Rogério, me permita chamá-lo assim, agradecer a disponibilidade, agradecer a sua atenção de estar aqui conosco compartilhando conhecimentos. Nós vamos hoje no episódio falar sobre o direito sistêmico, constelações familiares. Certamente você aí, o nosso seguidor, os nossos seguidores, os nossos clientes, amigos, já ouviram falar, amigos de profissão, na constelação familiar. E hoje a gente quer trazer um pouco para vocês desse tema tão importante, mas ainda polêmico quando se refere à aplicação dele prática, tanto na justiça como em outros campos. O doutor Rogério, ele é advogado, bacharel em Direito, coronel em reserva da Polícia Militar do Piauí, mediador judicial, facilitador em justiça restaurativa, terapeuta holístico com ênfase em constelações familiares e encontro consigo mesmo, tem pós-graduação em educação em direitos humanos, mediação e arbitragem, família e sucessões, e está presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e Adolescente OAB Piauí e membro do Conselho Estadual da Criança e Adolescente no nosso estado. Seja muito bem-vindo, Rogério, boa noite. Boa noite, Rosa Formiga. Para mim é uma alegria muito grande poder estar contribuindo com o seu podcast que tem um alcance muito bom para a boa educação no que se tange ao direito de famílias nos aspectos jurídicos e aspectos psicológicos. Muito obrigado pelo convite. Pois vamos lá, Rogério, vamos iniciar o nosso bate-papo. Antes de mais nada, eu quero convidar você a acompanhar no nosso canal do YouTube, que é o Rosa Viana Formiga. Nós também estamos transmitindo pelo Spotify, que é uma plataforma de áudio a mais ouvida aí do nosso Brasil, e a gente quer alcançar o máximo de pessoas possível. Já compartilha com um amigo e aí nos segue aí no canal, se inscreve no canal do YouTube. Todas as sextas, Rogério, a gente tem um novo episódio. E o último de cada mês a gente quer trazer um convidado ilustre, assim como você. E eu já inicio o nosso tema falando um pouco sobre o direito sistêmico. Eu queria que você nos explicasse melhor o que é o direito sistêmico, Rogério. É um conceito trazido para o direito pelo juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Dr. Samir Storck. Ele que era advogado, atuava na área penal e na área de família, e quando se tornou juiz, se deparou com toda a dificuldade que as pessoas que estão trabalhando dentro do sistema de justiça têm, que é a dificuldade de entregar o acesso à justiça às pessoas que procuram. E o direito sistêmico, ele veio basicamente para trazer um contexto maior para o acesso à justiça. O acesso à justiça não é mais como se tratava nos anos 80, quando a nova Constituição Federal ela foi promulgada, que era você poder acessar ao judiciário. O contexto ele é mais ampliado. E o direito sistêmico é nada mais, nada menos do que trazer a visão sistêmica das ordens do amor, trazidas por Bert Hellinger, para trabalhar dentro do sistema de justiça. Para quê? Para mostrar às pessoas as verdadeiras causas que impactam nas relações conflituosas destas pessoas que vêm para o judiciário, para a partir daí a pessoa decidir se ela pode ou quer realmente resolver aquela situação.
Então, o direito sistêmico ele não vem para dizer para as pessoas o que é que ela vem para, o que ela deve fazer, ela não vem para substituir nenhuma das pessoas que trabalham no direito, ela não vem para substituir os códigos que nós temos, a Constituição Federal, no direito de família, o Código de Processo Civil, o direito de família em si, ele vem para contribuir com essa visão ampliada, que é a visão psicológica. O racional está dentro do direito e o emocional, ele vem junto com as pessoas que vêm em busca de justiça. Sim, e Rogério, nós que atuamos aí, eu já trazendo para a área do direito das famílias, nós que atuamos nessa área, a gente vê que é permeada de muito emocional, de muitos conflitos por vezes, né? E ela é muito presente no nosso dia a dia, relações entre mãe e filhos, relações entre pai e filhos, relações entre cônjuges, ex-cônjuges, e a gente vê que cada dia mais nós temos ferramentas para tentar ali resolver os conflitos, ou se não resolver, pelo menos amenizar, né? E a gente vê que a cada dia o processo ele pode não resolver, né? O processo, a sentença do juiz, e a gente vê que tem muito mais além do que o que está ali no processo. E que quando você começa a conversar com a pessoa que você está atendendo. No meu caso, por exemplo, que eu converso com muitas mães, com muitos ex-cônjuges, a gente muitas vezes vê que tem muito além de um conflito pontual ali, um conflito sobre bem, um conflito sobre guarda. E aí eu queria já, e são nomes importantíssimos que você trouxe, que você nos diga como é que o direito sistêmico ele pode ali contribuir para a resolução desses conflitos. Inicialmente, quando nós vamos atender pessoas que têm uma questão, um problema a ser resolvido em direito de família, a gente já olha essa pessoa como sendo ela e todo o seu contexto histórico, familiar e emocional. Ali eu não tenho só um ex-cônjuge, uma ex-cônjuge, um pai, uma mãe, uma pessoa que deseja adotar uma criança. Nós vemos ali todo o contexto familiar. Por que eu digo isso, Rosa? Porque toda a história daquela pessoa que busca a justiça, ela influencia, ela impacta, tanto positivamente quanto negativamente, na resolução da questão. Porque muitas vezes a pessoa tem uma percepção que ela não ajuda em nada na resolução do conflito. A percepção dela é distorcida. Muitas vezes a pessoa ela tem questões infantis que ela traz para o seu dia a dia como adulto ainda, e que se o advogado for recebê-la como se fosse o pai ou a mãe dela, acatando a tudo que ela diz, ele vai se emaranhar naquela questão e vai dificultar mais ainda a questão. Ou seja, você tem que tratar esta pessoa como uma pessoa que tem dificuldade em visualizar o que está acontecendo. E se eu simplesmente eu for abrir um processo judicial com o CPC, com o Código de Processo Penal, eu vou simplesmente abrir mais um procedimento judicial que vai se amontoar dentro do sistema de justiça. Então fica muito difícil se eu apenas eu dizer o direito. Quais são os direitos da pessoa? Porque, pelo lado racional da pessoa, o sistema de justiça está lá para ajudar, mas essa pessoa ela vem com 80% do seu emocional. Ela vem com raiva, vem com medo, vem com culpa, ela vem com indiferença. Muitas vezes ela não quer vir para o processo, ela é obrigada a vir para o sistema de justiça, e a partir daí nós vamos conversando com ela. E eu explico para ela que é, determinados comportamentos, eles ajudam a resolver, mas determinados comportamentos dificultam. Mas eu deixo sempre com a pessoa a possibilidade de decisão, porque ela é a dona do processo. Sim. Eu me preocupo muito, Rosa, quando a pessoa diz assim, que é Deus no céu e o Senhor aqui na terra para me ajudar. Eu digo, olha, fique ao meu lado aqui para a gente resolver essa situação,
porque o problema é seu. Eu vou lhe ajudar com os aspectos jurídicos e também vou lhe dar dicas de como emocionalmente, comportalmente, você pode lidar com essa situação para que essa situação possa ser realmente resolvida. E quando eu percebo que a pessoa tem realmente a vontade de resolver, eu digo a ela: olha, antes da gente judicializar, me permita que eu vá conversar com a outra parte, que eu vá conversar com ela. E aí, se ela disser sim, nós vamos primeiro buscar o diálogo, buscar os pontos que são consenso, e a partir daí, os pontos que não são consenso, nós vamos buscar em novas rodadas de diálogo, de conversação. Sim. Isso pode ser feito, Rosa, claramente em processo de inventário. E que não é Se nem você tão comum, pegar, não é? As pessoas pensam que inventário não pode haver uma mediação, e foi ótimo você tocar nesse ponto, Rogério. no inventário, se você resolver as questões com todas as pessoas legítimas, com os legatários, fora do processo judicial, você, quando levar para o processo judicial, a tramitação vai ser mais rápida ainda. Mas você tem que apagar as arestas emocionais que tem. Aquele filho que acha que merece mais, porque o pai, ele cuidou do pai, ele cuidou da mãe. E aquele filho que estava afastado, o outro acha que ele merece menos, porque ele não participou. Então, tudo isso, ele tem que ser sopesado na hora de conversar com as partes, para que essa questão seja realmente resolvida. Eu Sim, ofereço as ferramentas. Eu tenho a mediação, eu tenho a justiça restaurativa, eu tenho a conciliação e eu tenho a visão sistêmica das constelações familiares de Mertin Hellinger para oferecer para a pessoa. E se ela disser sim, nós vamos. Mas se ela disser não, eu não quero ver esta pessoa, eu não quero conversar com ela, essa pessoa ela é de difícil possibilidade de diálogo, então nós vamos judicializar para que a outra pessoa olhe para a questão e a partir daí a gente pode tornar a conversar. E Rosa, você sabe muito bem que o Código de Processo Civil ele dá novas possibilidades do rito. As pessoas podem sim. ditar um novo rito para o processo civil, desde que elas acordem, elas concordem, e que o advogado e o defensor estejam abertos para que esse processo possa transcorrer de uma forma mais rápida, e não simplesmente esperar que o juiz despache o processo, que o promotor despache o processo, que é o meio tradicional. O nosso Código de Processo Civil, ele veio incentivar fortemente as ferramentas de desjudicialização, o papel forte que deve ter o juiz, o defensor, o advogado, todas as pessoas envolvidas no sentido de tentar conciliar as partes, tanto nas questões familiares como nos demais áreas do direito, nas demais áreas do direito. Então, veio muito forte essa questão do Código de Processo Civil de 2015, que não é mais tão novo, né? Mas, doutor Rogério, o senhor tocou em dois pontos importantes. Primeiro, o senhor falou na criança, né? Então, a gente vê o quanto que é importante a gente entender melhor o direito sistêmico, e já trazendo, porque o nosso podcast é relacionado com o direito das famílias, mais em relação a isso, o quanto que o direito das famílias ele conversa com outras disciplinas, o quanto que ele tem essa necessidade da gente conhecer para que a gente possa ter uma atuação mais adequada, uma atuação mais pontual, uma atuação mais sensível, mais humana, mais até firme no sentido de tentar resolver e ajudar as partes, como o senhor disse, a serem protagonistas de suas próprias histórias, de suas próprias soluções. Então, muitas vezes a gente acha que aquele conflito é até um conflito recente, e aí, como o senhor colocou aí, é um conflito que às vezes é interno, né, que é lá na criança dela, que tem dores, mágoas, traumas, que ela não está bem resolvida na fase adulta, e ela traz ali para o relacionamento com o cônjuge, ou para o relacionamento com os filhos, enfim, com os amigos, em qualquer situação. Então, nesse gancho, eu queria que o senhor falasse um pouco das áreas de atuação do direito sistêmico. E um pouco sobre isso que a gente conversou, né? Porque inventário mesmo a gente vê
que a princípio pode parecer algo bastante ligado ao patrimônio, mas, como você disse, tem as relações entre as partes envolvidas, que muitas vezes a gente vê conflitos sem fim, né? Sem fim, que quando esses conflitos interpessoais e intrapessoais, eles são solucionados, as pessoas não querem mais nem saber dos bens. A verdade é essa. Eu até tenho um colega de mediador que ele disse que passou 3 dias mediando uma família num processo de inventário e que, prorrogando, né, as sessões. E ele disse que as partes não se entendiam, era briga, mais precisamente dois irmãos, e que ao final ele descobriu que um irmão tinha casado com a esposa do outro, e eles nunca superaram isso. Mágoas, entendeu? Então, para você ver como é que é importantíssima essa questão do direito sistêmico, enfim, de conhecer tudo isso. Muito importante. Em relação ao inventário, as pessoas nos procuram primeiro para que eles possam organizar as pessoas interessadas no conflito, no inventário. Organizar como? Por exemplo, uma família em que são vários herdeiros, muitos filhos, e também pessoas adotadas ou pessoas filhos que vêm de uma relação fora da relação atual em que se trabalha o inventário. Nós vamos olhar como é a relação de cada filho com o pai e com a mãe, e com a relação de casal anterior. E geralmente essa relação, ela tem questões emocionais envolvidas, como essa criança que não é nossa irmã, é só meia irmã, ela não merece estar aqui, porque nosso pai ou nossa mãe não eram para ter tido uma relação extraconjugal. Nós não aceitamos. Então, quando se colocam as pessoas representantes lá dessa questão, esse sentimento de raiva, de culpa, ele vem à tona, e se a pessoa quiser mudar isso, ela ressignifica. Sim. E ela ressignificando, colocando para fora qual o sentimento que está lá cristalizado, o sistema volta a se equilibrar. Quando eu falo sistema, é o sistema emocional desta família. E aí, com essa harmonia, as pessoas voltam a ser incluídas. Eu faço parte do sistema. Aqueles filhos que estão mais afastados, eles começam a olhar para o processo, começam a olhar para o pai e mãe, consequentemente para o processo, e a partir daí, o processo começa a fluir normalmente. E depois, o juiz e o promotor, naturalmente, eles vão desprender energia para isso. Uma das constelações que eu fico com o inventário é o juiz, o representante do juiz e o promotor não queriam nem saber do processo. E a mensagem era a seguinte: enquanto vocês não se entenderem, nós não vamos poder dar conta desse processo. Está muito pesado para nós, então nós não vamos poder dar conta. E aí, quando houve um movimento sistêmico em que cada parte reconheceu a sua responsabilidade, reconheceu que poderia mudar, o juiz e o promotor, na própria constelação, já passaram a olhar para o processo. E eu perguntei: e agora? Não, agora nós vamos poder movimentar esse processo. Rosa, 30 dias depois, foi peticionado, o juiz peticionou para a pessoa que me procurou, pedindo que ela fizesse uma proposta. Que maravilha. É porque o universo ele é formado de matéria, imatéria, energia e informação. E tudo isso está dentro das relações humanas. Tudo isso. E é impossível que o direito, que a medicina, que a educação, que a assistência social, que a engenharia, todas as áreas do conhecimento, elas não considerem essas questões. O direito ele não pode se encerrar no direito, a medicina não pode se encerrar na medicina, a ciência não pode se encerrar na abordagem que ela faz, porque, afinal de contas, todos estamos conectados universalmente através de energia, através de informação, através da matéria. E são E tudo pessoas, né, isso... Rogério? Então, em todas essas profissões, são pessoas, e pessoas têm totalmente esse sistema que você se refere. E que antes de qualquer coisa, elas vivem tudo isso.
Exatamente. Em relação a processos que eu mencionei sobre a criança, é, todos nós carregamos, todos nós, pessoas, seres humanos, carregamos a nossa criança interior. E essa criança interior, que é uma metáfora, é claro, quer dizer que o que aconteceu de 0 a 6 anos de idade? Que essa criança ela tem uma dificuldade em o adulto se relacionar com outras pessoas, e a partir daí, a pessoa vem para o processo, mas quem vai ditar o que vai acontecer no processo é a criança ferida dessa pessoa adulta, não é o adulto em si. Ah, Rogério, Sim, você não é psicólogo, você é advogado. Eu não vou tratar na abordagem psicoterapeuta essa pessoa. Eu vou dizer, olha, o que pode estar acontecendo é isso que está lhe atrapalhando, que tal você buscar um apoio psicológico? E aí a pessoa exatamente. vai ao apoio psicológico e ela começa a entender que ela é responsável, ela é a pessoa mais capacitada para resolver aquela questão conflituosa, e não o juiz, o promotor e os advogados e os defensores. Ela se empodera, ela se fortalece. Se ela quiser fazer um movimento sistêmico, ela faz, a gente mostra para ela o que acontece. Outra questão envolvendo crianças. Quando os filhos eles são chamados para um processo de guarda, de convivência e de alimentos, esta criança ela vem com um peso muito grande, porque essa criança está dentro do processo como autora representada pelos pais. Veja que responsabilidade se dá a uma criança, Rosa. Isso. Eu sei que o direito ele quer colocar a criança como o eixo principal de uma discussão, para garantir que as pessoas vão realmente ajudar essa pessoa. Mas como a criança ela é colocada como a autora do processo, tem um peso inconsciente muito grande ali. E aí essa criança que ela quer amar o pai, ela quer amar a mãe, ela quer amar aos cuidadores que cuidam dela. Pode ser um casal homoafetivo, sem nenhuma questão. Ela quer amar os dois e ver os dois brigando, o que é o amor para essa criança? Como é que ela vai reagir? Então, ela vai começar a ter dificuldade de entender o que está acontecendo, é muito pesado para ela. Briga de Então, egos entre os pais, Rogério, né? Muitas vezes, e pensam menos, cada vez menos na criança. Então, isso que você falou é super importante do profissional ter essa humildade para encaminhar para o psicólogo, o terapeuta, no momento em que aquele casal, ou ex-casal, não está preparado para aquele momento. Porque essa questão que você está colocando da criança é o que a gente vê todo dia, essa criança no meio de uma espiral sem fim de conflitos, em que os pais precisam de tratamento, precisam se cuidar, cuidar da sua saúde mental e negligenciam isso, né? E tem ali uma criança no meio. e o que acontece às vezes, isso é muito grave, mas é muitas vezes imperceptível, é que a criança mente para o pai ou Sim, mente para a mãe para evitar que eles entrem em conflito. acontece. Mas esse movimento que a criança faz para mentir, ela vai acumulando sentimentos, vai acumulando sensações que vai trazendo dificuldade para ela. Então, o ideal é que tanto o pai, como a mãe, ou como os avós, os tios, os cuidadores, as cuidadoras, eles busquem orientação psicológica para aprender a lidar com isso. Rosa, ninguém aprendeu na sua infância como lidar com as questões de adulto. Ninguém Verdade. aprendeu. Aí, de repente, a gente entra no mundo adulto, em que nós temos que assumir responsabilidade, mas na prática, o que é que acontece? Eu jogo a responsabilidade para o advogado, o defensor, o promotor e o juiz. Meu filho, o juiz disse que seu pai só vai lhe ver a cada 15 dias. Ai, foi o juiz que decidiu. Então você terceiriza. É diferente do pai e a mãe chegar para o filho e dizer: meu filho, nós conversamos e nós acordamos, nós concordamos
que você irá visitar seus pais a cada 15 dias no fim de semana. Essa criança vai se sentir mais amada e respeitada pelos pais. Exatamente. Não tem que escolher entre o pai e a mãe, não se sente culpada. Muitas vezes a gente vê uma situação de que o filho, ele não quer conviver com o pai porque ele entende que quando ele for para a casa do pai, a mãe dele vai ficar triste, a mãe dele vai ficar magoada. E aí ele faz o que você tá falando, ele mente para o pai, ou ele quer chamar a atenção de alguma forma, inventando alguma coisa. Então, como isso é sério e como isso é importante que nós possamos conhecer para que a gente aplique. A forma que eu atendo as pessoas é muito diferente depois que eu passei a estudar mais esse assunto, a ter um cuidado maior com esse assunto. É exatamente isso que você falou. Eu digo muitas vezes para mães que eu estou atendendo, para pais, eu digo, olha, a solução não está aqui, a solução está dentro de você, a solução está aí, que você tem que buscar primeiro, para depois a gente trazer para cá para o processo, não é? Então, baseado em tudo isso, Rogério, hoje o direito sistêmico, ele está em várias áreas de atuações, então, não é? Você podia mais ou menos falar para a gente ter uma ideia nas áreas O, hoje que ele existe ali? o direito sistêmico, ele está muito presente em direito de família, todas as questões que envolvem a família, está presente em sucessões, está presente no direito penal. Nós temos pesquisas em nível acadêmico que foram feitas onde os menores que cometem atos infracionais foram o objeto de pesquisa e a grande maioria dele, no intervalo de um ano após participarem da pesquisa de constelações dentro da casa onde eles estavam, em um ano eles não reincidiram. Olha Por quê? só. Porque não se trabalha o menor infrator como crime e castigo. Por quê? Porque quando o menor comete um crime é porque ele aprendeu assim ou ele quer chamar a atenção dos pais. Naturalizou isso na família que ele viveu, muitas vezes, não é? Desde o Sim, avô ali, ele já presencia aquele padrão de comportamento, que tem muito isso também, não é, Rogério? A gente vai falar um pouco quando a gente falar em constelação, mas essa muito. questão de comportamento, de repetir padrão, de repetir comportamento, muitas vezes a gente não entende o porquê, até de uma violência doméstica, e aí quando a gente vai ver o histórico daquele agressor, a gente vê que ele cresceu num ambiente daquele jeito, de violência, para ele resolve-se as coisas batendo, é isso? Tem uma dinâmica que é muito recorrente em constelações, é quem você exclui, você repete o padrão de comportamento dele. Por exemplo, não quero saber do meu pai porque ele é alcoólatra, não é porque ele bate na mamãe. Tudo bem, são atos que dificultam uma relação familiar? Claro que são. Esse pai, ele precisa ser responsabilizado? É claro que ele precisa, mas dentro da visão sistêmica, se o pai ele é excluído, essa criança ela vai crescer e há uma tendência dela encontrar pessoas que têm o mesmo padrão de comportamento do pai. Ou ele mesmo, como adulto, ele repita este padrão. Então, nós não estamos aqui no direito sistêmico, nas constelações, para defender patriarcalismo nenhum, para defender que homem é maior e melhor do que a mulher, de forma alguma, eles são iguais. E dizer que filho é inferior aos pais, não. O filho ele tem um lugar e uma função diferente dos pais, porque ele é uma criança ainda. Há muita falácia, há muita deturpação. É claro que existem alguns consteladores que querem salvar o cliente numa constelação. Eu não posso entrar numa constelação, Roda, para salvar uma pessoa, porque eu não sou o pai dela. Eu só posso, no máximo, mostrar para ela o que é que acontece. E essa pessoa é quem vai poder decidir. Eu quero relatar um caso que para mim foi muito emblemático, é que um casal vivia em conflito na vara da infância e juventude aqui em Teresina, e nós fomos chamados a participar da audiência para depois nós propormos essa visão da justiça restaurativa sistêmica, que, que são as reuniões de círculo de diálogo restaurativo, em conjunto com as constelações familiares. Rosa, eram
4 processos judiciais envolvendo família, que você sabe muito bem como é que essa espiral ela começa. Começa com o processo 1, que é o divórcio, depois vem o processo segundo, que é alguma ameaça, depois vem uma queixa na delegacia da infância, depois vem dano moral e material, é uma espiral em que a Sim, justiça ela é colocada lá dentro, ela é utilizada. Rosa, em 3 meses, esses dois, eles aceitaram participar. Rosa, em 3 meses, eles reconheceram que poderiam mudar a sua percepção, que poderiam contribuir para que as coisas fossem resolvidas. E por amor à filha que eles tinham. Veja que interessante. Eles perceberam que eles parando de brigar e eles assumindo uma outra postura, eles poderiam dar mais amor para essa criança e essa criança sair da espiral do conflito que estava sendo escalado ali. Em 3 meses, eles conseguiram fazer o acordo. Nós encaminhamos o acordo para a vara da infância e aí foi homologado. Depois, os advogados eles se manifestaram pelas partes, né? E sim, aí os processos todos se encerraram. Muitas vezes o incrível. ambiente judicial não é o mais adequado para se resolver questões que envolvem o amor em movimento. Sem Porque o que você está dúvida. discutindo é o amor em movimento, não é o meu direito somente. O direito tem, é claro que é, mas é mais profundo, que é o amor em movimento que está se discutindo, que ele está ali disfuncional, às vezes ele está mal localizado, mal interpretado, e às vezes o amor ele está sendo utilizado de uma forma doentia, que é nos casos em que tem os abusos que nós sabemos que tem. Eu sou incentivadora dessa prática, Rogério, e a gente vê que começa até do ambiente, a sala de audiência, o judiciário não tem estrutura para ouvir as partes mais tempo, para entender melhor, com exceção daqueles que aplicam realmente, por exemplo, a constelação em um processo, como o doutor Sami, que o senhor falou, né, que ele é muito conhecido, desde sempre ele quem iniciou aí, foi o protagonista nessa área da constelação. O juiz muitas vezes marca 5, 4 audiências, uma atrás da outra, então é muito difícil, numa audiência, você conseguir realmente buscar lá no fundo o problema daquela pessoa, o que é que ela traz, a história de vida dela, o contexto familiar, e isso, por isso que eu também, eu foco muito no atendimento, sabe? Eu hoje, assim, é uma das áreas mais importantes mas, assim, de todas as minhas funções institucionais, a que eu, assim, me dedico mais, que eu gasto mais energia, que eu estudo mais, é para um atendimento, para que eu possa extrair dali o máximo que eu puder, encaminhar, fazer os devidos encaminhamentos, tentar conscientizar essas pessoas, sobre as ajudas que elas podem buscar. Por isso que eu vivo rouca, assim, Rogério, atendendo ali na defensoria 3, 4, 1 hora, 1 hora e meia, e desse jeito. E eu queria que você contasse assim mais casos práticos para a gente que você vivenciou no direito sistêmico, aplicando isso. Se você puder nos contar e ilustrar melhor ainda, você já falou de alguns aí, para a gente como é que funciona realmente na prática, que muitas pessoas têm dúvida, conhecem mais a teoria. Quando se fala em direitos de família, por trás de um direito existe emoções e existe histórias. Muitas vezes, quando se vai trabalhar numa questão ligada, por exemplo, ao divórcio, existe ali uma mágoa. E uma cliente nos procurou e eu percebi que ela tinha uma mágoa muito grande porque ela fez tudo Sim, para que o casamento prosperasse, inclusive no âmbito profissional ou seja, ela escolheu uma profissão que era uma profissão que ele queria para ajudar o casal, mas não era a profissão que ela queria. Então, quando ela veio com muitas queixas, se sentiu magoada. Então, nós fizemos alguns movimentos e ela percebeu claramente
que a criança ferida precisava ser trabalhada, olhada e trabalhada. Rosa, a partir do momento que ela trabalhou a sua criança ferida, que ela se colocou na postura de adulta, ela não olha mais com mágoa para o processo. E o processo ainda não findou, porque, infelizmente, a outra parte, ela não quer olhar para a questão como deve olhar. Mas ela já, hoje, já segue a profissão que ela quer, ela já tem um ritmo de vida que ela quer. Lógico que não chegou a, a níveis de felicidade e prosperidade, mas ela mudou o eixo de olhar para a dor, de olhar para o problema e de olhar para projetos de vida enquanto esse processo se desenrola. Ela, Sim. a adulta, está olhando para essas questões e não mais a criança ferida. Outra situação que nós olhamos era voltada à adoção, em que o interesse maior de uma das partes não era uma família para uma criança, ou seja, a criança precisa de uma família, era uma criança para atender essa família dela. Ou seja, essa Papéis criança invertidos. Papéis é invertidos. papéis invertidos. Psicologicamente, essa criança não sabia como lidar com essa situação. E a família biológica, que havia se reabilitado para assumir as responsabilidades de parental em relação aos filhos, ela se viu impedida para resolver essa situação. E nós deixamos claro para essa mãe, para esse pai, que agora eles deveriam usar uma forma de diálogo com essa criança que não aumentasse mais ainda a tensão dentro do processo. E esse processo está perto de um final feliz, porque está se unindo o direito dos pais biológicos criar os filhos com a afetividade da família que pretende estar com essa criança. Ou seja, a condução está sendo feita agora de uma forma mais amorosa. O que se Sim. discute é o amor em movimento, é o afeto. Não é Ro- este filho objeto, esse filho não é meu, esse filho não é seu. Esse filho é um ser humano. Rogério, e no seu trabalho, quando você vai desempenhar essa parte, você tem uma postura mais passiva, ou chega um momento que você realmente aconselha, que você conversa? Conte um pouco para a gente sobre como é. Você hoje é só mediador, você também atende como terapeuta, você aplica a constelação, como é que é, como é que funciona? Fiquei curiosa agora, estou até vendo seus bonequinhos ali atrás. Quero que Meus você nos bonecos. conte tudo. Quero que você nos conte tudo. Bem, eu divido a minha atividade profissional na atividade jurídica de advogado no escritório, Uhum. onde lá eu trabalho com a visão sistêmica do direito ampliada, que é a visão das constelações familiares, as ordens do amor, e também a mediação e a justiça restaurativa e a conciliação. Então, eu mostro essas opções para a pessoa e também o processo judicial. Quando se tem que reconhecer direitos, é inevitável que tenha um processo judicial. Mas Sim, quando você precisa fazer com que essa pessoa adulta ela possa realmente estar à frente, eu mostro para ela as possibilidades de, através do diálogo, poder se avançar mais rapidamente. E quando ela diz sim, nós fazemos isso. E a minha postura? Eu procuro ter cuidado para, durante as primeiras conversas que eu tenho, eu não me comportar como o pai daquela pessoa. O advogado, ele é um ajudante, ele não é o salvador. E muitos advogados têm problemas de saúde até, que vai do estresse até a insônia, porque eles querem carregar o cliente nas costas. sim. É o que eu mais vejo. E eu digo para ele, não, é porque é meu ganha-pão, é a minha forma que eu aprendi a trabalhar. Eu digo, não, tudo bem, mas você tá com uma carga muito pesada.
daqui a alguns anos, esse estresse pode se tornar um burnout. Burnout não é só medicina. Ele também acontece no direito. Então, eu deixo bem claro para a pessoa que é o ajudante advogado que vai usar de todos os meios possíveis para ajudá-lo a resolver. E aquela pessoa, ela tem que estar presente para me ajudar a resolver. Ela não vai para casa e espere que eu vá resolver tudo sozinho, Sim, porque a questão é dela. E quando eu vejo que aquela pessoa, ela quer se vingar, Rosa, nem que eu perca o cliente, Rosa, eu digo para ele, olha, fica pesado para você usar o judiciário para uma vingança. isso. E se essa Super pessoa importante. entender que não é vingança, eu digo para a pessoa, vamos fazer o seguinte, é, vamos procurar outro profissional para trabalhar? Porque, Rosa, fica muito pesado para mim, pelo nível E de consciência e de profissionalismo e a proposta profissional que eu sem atingi, dúvidas, sem dúvidas. de eu trabalhar uma pessoa que eu sei que ela não quer o direito, ela quer se vingar de outra pessoa com alienação parental, ela quer dificultar o acesso daquela pessoa aos bens que ela tem direito, ela quer negar o direito que aquela outra pessoa tem de ver o seu filho, a sua filha. Então, dessa forma fica difícil a gente poder atuar. Do outro lado, eu procuro dizer, tenha calma, tenha paciência, que vai chegar um momento em que essas coisas vão se resolver. E É, busque e ajuda também. Então, eu isso, procuro separar a figura do ajudante, do salvador e do pai daquela pessoa. E eu, advogado, eu sou advogado, com as ferramentas que eu tenho. Terapeuticamente, eu atendo como terapeuta holístico e que a pessoa tem uma dificuldade emocional, uma dificuldade também de relacionamento com outras pessoas. Certa feita, eu atendi uma pessoa o que holístico vem de quê, Rogério? O holístico, para as pessoas entenderem melhor. o holístico vem que todos estão interligados, o ser humano, os seres vivos, Uhum. as plantas, os minerais, a Terra e o universo. Todos estão interligados. Esse termo ele foi cunhado lá no passado por Platão. Aristóteles também usavam, que o ser ele é holístico, ele não pode ser divisível. Sim. Ele, o ser humano, ele se relaciona com os outros seres e com a Terra e com o universo. Essa visão holística, ela foi modificada pela visão cartesiana, que hoje em dia as pessoas só querem retirar da natureza tudo e não querem devolver o que é da natureza. Essa visão não é uma visão holística, é uma visão cartesiana. Uma visão da ciência. A ciência ela é por demais importante, mas a vida não se resume só em ciência. Nós temos o conhecimento científico, empírico, religioso, filosófico e o conhecimento subjetivo das pessoas. A única coisa que vale a pena para muita gente é a ciência. É claro que é importante, mas existem a religiosidade, a filosofia, o empirismo, existe também a subjetividade, o direito subjetivo da pessoa, são, são raros para cada pessoa e são personalistas. Então, o holístico é isso, essa visão é que todos estão integrados. Certo. A família está integrada. Essa criança, quando ela nasce no contexto familiar e ela pode sair de lá com um conceito de amor muito assertivo e positivo, mas ela pode sair de lá com um conceito distorcido de amor, porque ele vê o pai e a mãe brigando, porque a mãe é mãe e pai ao mesmo tempo, ou o pai é pai e mãe ao mesmo tempo, não tem a figura paterna e materna. Outra coisa, função paterna e materna não quer dizer que função paterna é de homem e função materna é de mulher, não. Outra coisa importantíssima, isso aí. A gente estuda Diferente. até em psicologia, é isso aí. Isso vem da psicologia, esse É, conceito das funções. Então, eu atendo como terapeuta holístico as pessoas que têm dificuldades relacionais e as pessoas que têm trauma. A visão do encontro consigo mesmo, ela trata diretamente a psique traumatizada. E aí, nós ajudamos essa pessoa a voltar ao momento traumático e ela dizendo sim, eu quero modificar, nós ajudamos a ela a ressignificar esse trauma. Esse trauma, geralmente, você é estudiosa da área de psicologia,
ele vem desde a maternidade, o período intrauterino, até os 6, 7 anos de idade, que são os traumas mais difíceis de se ressignificar, porque o adulto, ele vive no automático e não sabe que muitos dos padrões de comportamento disfuncionais que ele tem é oriundo de uma criança que teve uma visão distorcida das relações ou um trauma que ela pôde vivenciar. Incrível, Rogério. E como é importante as pessoas saberem, ter conhecimento, porque você tocou em dois pontos importantíssimos, para a gente já passar aqui para um ponto bastante polêmico, antes da gente entrar nele. A questão de alinhar expectativas, porque é super importante. Eu até falei no meu primeiro episódio sobre o perfil do advogado familiarista, a gente falou muito sobre alinhar as expectativas. Então, essa questão de você não resolver o problema da pessoa, mais dar o norte, mais apoiar, mais orientar, e principalmente trazer esse conhecimento que você nos trouxe aqui, para que ela saiba que existe. Olha, eu posso trabalhar isso, eu posso ter acesso a isso, eu posso entrar num processo muito mais confortável, muito mais segura, muito mais preparada, inclusive para cuidar do meu filho, para cuidar do próximo, porque a gente só cuida do outro se a gente cuidar da gente, a gente fala muito isso. Então, Rogério, é muito importante. Então, você falava do seu atendimento no seu consultório, no seu escritório, na verdade, né? Então, você faz esse atendimento, às vezes até pré-processual, não é isso? Quando é Até ligado ali. pré-conceitual. É porque, Rosa, o mundo está mudando. Sim. Nós vivíamos em um mundo muito vertical, onde a ordem vinha de cima, qual a profissão que eu vou seguir, onde eu vou estudar, como eu vou estudar, tudo isso vinham de governos e de estados bem delineados. Com as redes sociais e com a difusão da informação e da internet, os relacionamentos eles são mais horizontais hoje. E não existe uma profissão pura hoje. Então, o advogado, ele precisa se atualizar e ele entender que eu vou facilitar o acesso à justiça para essa pessoa. E o acesso à justiça não é só judicializando. Ah, eu vou perder dinheiro. Para esse valor, cada um tem o seu. Para esse valor, cada um tem o seu. Eu posso organizar um atendimento que seja baseado na mediação e eu posso pedir um valor e um preço que eu entenda que eu mereço. Uhum. É diferente de eu só olhar para a tabela da OAB ou então eu cobrar baratinho porque eu acho que isso é pouco. Não, essa pessoa ela quer resolver a questão, ela não quer saber como é, não, ela quer resolver. Sim. Então, eu tive que estudar, Rosa, qual o meu preço e qual o meu valor. Sem Primeiro, qual o meu dúvida, valor, sem para dúvida. depois eu precificar o valor que eu tenho. E mostrar as opções que a pessoa tem para acessar a justiça. E aí a pessoa vai lá, não, tudo bem, nós vamos por aqui, ou nós vamos por aqui, aí nós vamos passo a passo. Rogério, para a gente finalizar, você gostaria de falar um pouco sobre a constelação em si, como é que se dá esse processo? Pessoas que chegassem, né, lhe procurassem, pode ser feito com uma pessoa, tem que ser feito com a família, as pessoas que não conhecem, o que que você poderia mais ou menos falar sobre isso? Para a pessoa Bem, entender o processo. Porque muita gente já ouviu falar, mas não sabe como é que é feita uma constelação. a constelação familiar, ela originariamente ela foi feita em grupos, né, de pessoas, porque precisavam de pessoas para representar as personagens reais de um sistema familiar. E aí, mensalmente, nós fazemos reuniões em grupo aqui em Teresina, e os resultados são muito positivos. O Schneider, que também é constelador, ele desenvolveu essa mesma metodologia com os bonecos. Então, como os bonecos vocês estão vendo ali embaixo, nós podemos montar o sistema familiar das pessoas com os bonecos e a percepção das pessoas inconsciente vai emergindo
as lembranças vão vindo para o consciente. Por quê? Porque nós vamos fazendo as perguntas corretas para aquela pessoa. Mas as informações são dela. Todas as informações são dela. Como era a sua relação com a sua mãe? Como era a sua relação com o seu pai? Como era a sua relação com o companheiro? E aí as respostas vêm, e aí nós vamos aprofundando a primeira fase, que é a anamnese. Depois, quando a gente passa a anamnese, que eu mostro qual é a disfuncionalidade, aí eu digo para ela, olha, a questão está bem aqui, é no medo que você tinha de perder a sua mãe na infância, você está se relacionando com seu companheiro dessa forma, porque você transferiu o medo para o seu companheiro. Então você tem um ciúme excessivo, ou você agrada demais aquele companheiro, ele não quer mais sair, ele não sabe mais como lidar com isso, e você está muito insegura. Aí ela diz: não, eu quero modificar isso. Então, nós voltamos para a infância dessa pessoa. E aí ela vai se harmonizar com o que aconteceu com a mãe. Harmonizando o que aconteceu com a mãe, quando ela volta para a relação de adulto com o companheiro, ela não tem mais medo de perder o companheiro. É assim que funciona. É uma ampliação da percepção da pessoa em relação ao que aconteceu lá no passado. Porque existe uma coisa em psicologia, Rosa, que você já conhece, que é a transferência. A transferência do que você aprendeu na fase infantil para a fase adulta. Existe também a triangulação. É a vítima, o perpetrador e o salvador. Essas dinâmicas, elas estão dentro do processo judicial, elas estão também dentro do processo terapêutico, todas essas dinâmicas estão aí presentes. Tem o luto mal elaborado, que Sim. você vive triste, você vive depressivo. Quando você vai ver, você perdeu o pai, perdeu a mãe, não elaborou o luto, e aí você tem dificuldade na sua vida do dia a dia. Nós utilizamos também o atendimento em grupo online, em que as outras pessoas que participam também representam as personagens do sistema familiar daquela pessoa. E Olha nós só, fazemos o atendimento online com bonecos também. É incrível que incrível, não a sabia. psique da pessoa, ela viaja em um campo energético que nós não conhecemos ainda. Mas duas pessoas podem estar em lugares diferentes e elas podem se conectar à distância. Porque o Bert Hellinger, ele foi beber da fonte do Rupert Sheldrake, que fala que os campos mórficos, os campos morfogenéticos, armazenam os padrões de comportamento e as informações de uma geração e das gerações anteriores. E aí foi a chave que o Bert Hellinger encontrou para acessar as constelações familiares. Porque lá na terapia familiar, que vem da psicologia dos anos 50, ele foi buscar o psicodrama, foi buscar o grito primal, foi buscar a própria terapia familiar, foi buscar a teoria do palo alto, várias teorias de comunicação analógica e digital, para ele montar esse quebra-cabeça e poder acessar o inconsciente das pessoas. E ele deixou esse legado para a gente, com Sim. princípios, né? Com princípios que a gente, quando estuda, a gente vê o princípio do pertencimento, da hierarquia, do equilíbrio entre dar e receber. Se algo está fora do lugar, um desses princípios foi violado. E aí a gente ajuda a pessoa a ressignificar isso e a pessoa, ela se harmoniza realmente. Agora tem que ter muito cuidado porque é adulto com adulto. Não posso tratar crianças, eu trato adultos. Crianças é mais complicado. E aí acontece de você estar ali com uma pessoa da família, aí você pode perguntar, não, você pode trazer outra pessoa, se você sentir essa necessidade de ouvir, como na psicologia, né, como na psicologia, a gente tem o cliente ali ouvindo, eu queria ouvir sua mãe, eu queria ouvir seu pai, acontece isso na constelação, Rogério? Ou quando a pessoa não vai com a família toda, porque pelo que eu entendi, você pode atender uma pessoa com os bonecos, não é isso? Fazendo a sessão dessa forma que você disse. Mas pode acontecer essa necessidade. Eu acho que até eu vi um filme muito bom, que fala de constelação familiar.
é que eu não estou lembrada agora, mas ele é excelente. E eu acho que eu via desse jeito. É alguma coisa com mulher no meio, que tem três Uma nova amigas, mulher. É um seriado indiano, uma nova mulher. que tem, não é esse? Que tem três amigas muito próximas, não é esse? E aí uma É até adoece. a Eu primeira não sei se temporada ela é aplicada de forma correta lá, mas eu acho o filme muito bom mesmo. é uma Uma série da série, quer Netflix, dizer, uma isso. nova mulher que está lá. É o modo indiano de fazer constelações, muito bom também. Os princípios são os mesmos. Ele não Sim. fala em constelação familiar, mas é constelação familiar. Foi até a Flavinha que me indicou essa série. Eu gostei muito, eu adorei. Tem um sueco também, um filme sueco também, Sim. que fala dessa questão das constelações. Agora, voltando aqui, você pode fazer terapia de casal com as constelações. Agora, Interessante. primeiro a gente recebe o casal e aí a gente mostra a dinâmica que está acontecendo, Sim, porque se desentendem. Depois a gente convida para conversar individualmente, porque a pessoa precisa estar à vontade para falar, para expor. E às vezes ela está ali ao lado do companheiro, da companheira, ela fica inibida em certo. falar coisas que são da sua intimidade. Não da Sim. sua intimidade mais profunda, mas coisas que a outra pessoa não precisa saber. E aí depois, quando ela ressignificar o seu eu, aí nós voltamos a juntar os dois e a tendência é que haja uma nova forma de se relacionar. Porque na relação de casal, Rosa, cada um vem com a sua história, com seus conceitos de casamento, de dinheiro, de profissão, de filhos, e esses conceitos podem não estar muito bem alinhados, e aí eles começam a brigar, Educação, cultura, tudo envolve, não é isso, Rogério? Tudo, às tudo envolve. vezes, impacta o relacionamento ali. Quando é o inventário, o ideal é que mais pessoas participem, Entendi. mas não como representante, mas assistindo o que os representantes têm a mostrar. Sim. E aí Rogério, eles vão. e em relação à formação do constelador, existem cursos voltados para isso? Quanto tempo? O que que precisa para a pessoa que quer trabalhar com constelação? O que que ela precisa fazer? Que alguns colegas advogados devem estar se perguntando, e é uma curiosidade que eu tenho mesmo, porque eu sou encantada com esse tema. Minhas constelações familiares, o ideal é que ela seja feita presencialmente. Por que presencialmente? Porque você precisa sentir. Sim, E online, você pode fazer um curso online, tem várias escolas da consciência sistêmica que faz o online, mas você vai precisar se deslocar para lá para fazer as atividades práticas também. sim, Porque constelação sem prática não funciona. É igual um juiz de futebol que vai imagino. aprender as regras do futebol, mas não vai para dentro do campo Sim, treinar. isso Você aí. tem a ideia? A minha formação foi um ano, Uhum, teoria, prática. Próxima aula, teoria, prática. E nesse mês que eu fico esperando a próxima aula, eu vou percebendo as mudanças no dia a dia, as mudanças internas e as mudanças na relação com as outras pessoas. Então, você pode fazer ela presencialmente, onde estiver aqui no Brasil. Você pode fazer online, mas online eu recomendo que você esteja disposto a ir algumas vezes para o local para fazer as atividades presenciais também, práticas. entendeu? Entendi, entendi. E eu Olha, convido também a pessoa a visitar o nosso Instagram e poder estar lá vendo a nossa agenda, que nós convidamos pessoas que queiram participar. É aberto, a pessoa pode participar, pode ver, pode ficar lá só observando, e tá tudo certo. Ela quer só conhecer, tá tudo certo. Tem pessoas que fazem curso de constelação, não para ser constelador também, mas só para entender como é que essa nova visão das relações humanas ela se dá na prática da constelação. A constelação é só o primeiro curso, Rosa. Eu não parei de estudar. tenho certeza, é maravilhoso esse curso e todo o seu trabalho. Inclusive, Rogério, lhe convidei para vir para cá, né? Quero dizer que você é o meu primeiro convidado. Eu acredito muito em que tudo tem o tempo para acontecer. E eu encontrei com uma grande amiga nossa em comum, a Flavinha, e ela falou exatamente que ia numa constelação sua,
Flavinha, se você estiver vendo aqui, já quero mandar um beijo para você. E ela me falou do seu trabalho, da sua constelação, no sábado passado. E na mesma hora, meu coração bateu forte. Quero chamar o Rogério para ser o meu primeiro convidado, para trazer esse tema novo, esse tema que não é tão novo, como você disse, na verdade, mas que, assim, para aplicação na justiça, né, tem ainda os reveses que você conversou aqui, mas eu acredito que é um caminho sem volta, porque, como você bem colocou, os resultados, e esses resultados, certamente, eles vão vir cada vez mais forte num processo ou em qualquer outra área que não seja direito, não é isso? É, porque onde há relações humanas, há os princípios dessas relações, do pertencimento, da hierarquia, o equilíbrio entre dar e tomar, dar e receber. Então, cabe sim ser visto com esse olhar sistêmico para ajudar as pessoas a resolverem as suas questões, entendeu? Perfeitamente. Rogério, e quem quiser lhe encontrar, seus contatos estão no Instagram, ou você já é presidente atualmente de uma comissão, não é isso que eu li aqui no início? Fale um pouco aí, as pessoas quiserem falar com você, lhe contratar como constelador, na mediação, onde é que você fica? Bem, como constelador, eu estou lá no Instagram, Consultor Sistêmico, e estou lá à disposição das pessoas. Eu atendo pessoas em qualquer lugar onde a rede de internet funcione. E como advogado, eu estou lá no Rogério Almeida, ADV Sistêmico, trabalhando. E na OAB, nós desenvolvemos o trabalho voluntário. Você também faz parte do trabalho voluntário lá na Comissão de Família. Você já contribuiu bastante. Eu estou contribuindo lá na Comissão de Defesa do Direito da Criança e Adolescente. Porque, Rosa, eu estou convencido de que a maioria das questões que a humanidade enfrenta é as famílias não saberem lidar com as questões do relacionamento dos pais entre si e com a criança também. E aí a geração vai crescendo com questões mal resolvidas, e aí vem a violência e a criminalidade que vem acontecendo. Sem contar com o fator do tráfico de drogas, que ele vem para cobrir uma lacuna de falta de afeto, falta de amor, e a droga vai cumprir essa missão, mas ela cobra um preço muito alto, que leva a pessoa devagarzinho caminhando para a doença e para a morte. Então, eu estou lá na Comissão da Criança e Adolescente para aprender justamente como ajudar as pessoas a cuidar das suas crianças, e eu aprender também a atender essas pessoas, porque elas vêm com histórias difíceis, e não só com o direito se resolve, tem que ter outras abordagens também para ajudar a resolver. Eu quero trazer aqui para ti esse trabalho acadêmico que eu fiz, é um filho, o uso da justiça restaurativa sistêmica no presídio da Polícia Militar do Piauí. Demorei 4 anos para fazer, entre a teoria e a prática, porque nós trabalhamos com 11 policiais militares que estavam lá presos, uns temporariamente e outros já cumprindo pena, e nós fomos trabalhar justamente essas questões emocionais. E os resultados foram muito bons, estão aqui publicados, os resultados de toda essa dinâmica. Quem se interessar no tema, justiça restaurativa e o direito penal e o direito de família tem tudo a ver. E justiça restaurativa sistêmica é um plus a mais, porque você traz essa visão sistêmica de Bertin Hellig para ajudar o profissional do direito a ajudar o cliente com, eu diria assim, com uma ferramenta a mais. Incrível. E está só direto com você? Está em alguma livraria? Esse Bem, livro? está comigo, está também lá na OAB também, lá na sede da OAB tem uma sala de convivência onde tem um local onde alguns livros de profissionais do direito que foram publicados estão lá à disposição. E o nosso livro também faz parte, entendeu? Maravilha. Rogério, eu amei muito o nosso bate-papo, foi muito rico, foi muito importante.
Eu quero te agradecer do coração mesmo por ter contribuído aqui. Acho que foi mais de 1 hora de bate-papo aqui. Você será sempre bem-vindo ao nosso podcast. Esse é o primeiro de muitos outros, se Deus quiser. E na próxima sexta-feira o nosso programa vai ao ar, tá certo? Mais uma vez, se você gostou desse episódio, que não tem como não ter gostado, já nos segue aí no nosso canal e compartilha com amigos. Você quer dizer mais alguma palavra? Dá tchau aí para os nossos ouvintes. Eu quero agradecer o convite, o honroso convite de participar. Quando eu entrei na advocacia, uma das referências que eu tenho é você. Participei de alguns eventos seus na OAB, onde você traz as orientações jurídicas na área de família. Anotei e pode ficar certa de que alguma coisa que eu trago do direito de família também tem a sua força, a sua orientação. E dizer que seu trabalho é muito importante, Rosa, porque você ajudar as pessoas a serem mais felizes, a saírem de crises de relacionamento, a terem novas possibilidades de recomeço, é muito importante, é muito gratificante. Então, meus parabéns pelo seu trabalho na Defensoria Pública e também parabéns pelo seu podcast, que ele vai ficar aí para as pessoas também poderem aprender um pouco sobre como lidar com questões ligadas ao direito de família e psicologia. Muito obrigada, boa noite a todos, um abraço. Tchau, Rogério, até a próxima. Até a próxima.